Deus. Olha, bom dia. Ah, tá aí, querida. Bom dia, gente. Bom dia. Ó, a minha amiga acabou de entrar, a Fátima, é uma excelente profissional, psicopedagoga. Olha, que maravilha. Ó, a Crônicas da Frida, também uma querida aqui da ilha, entrou. Mãe de meninas maravilhosas. Ai, que legal. Olha, vamos lá, vou subir um pouquinho para ver quem a gente passou. Neuropsicopedagoga, que você falou que é a Fátima. Bem-vinda, Fátima, que bom. É, Fátima, uma boa pessoa. Meu marido está aqui também, sempre me dando apoio, sempre dando força. Faço levantar cedo da cama, né? Para ser o produtor daqui. Valquíria dos Santos também está com a gente. A Frida, que eu já falei. Ah, bom dia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha só, Fátima, eu vou pegar esse te amo também para mim, tá? Quero nem saber, não é só para ela, não, é para mim também. Vamos lá. Luciene, acho que você travou um pouquinho. Vamos tentar voltar. Me falem aí se vocês estão vendo ela travada, se só eu estou vendo. Deixa eu botar mais para cima um pouquinho. E aí, vamos lá. Vamos tentar de novo. Ah, vamos de novo. Deu uma travadinha, mas a gente entra novamente. Ó, vem. Já dei o aceite para você. Aí, ó. Foi. Sem querer, não sei o que aconteceu, mas vamos. Olha só, você me enganou. Você disse que eu não sei mexer. Nossa, está se saindo maravilhosamente bem. A gente vai aprendendo. Eu não estou nem mexendo para causar problema, mas sem querer caiu. Não, mas foi. Agora já voltou, já está aqui de volta. Aí eu tinha perguntado para o pessoal se eles estavam vendo você travado ou só eu. Aí a Frida respondeu aqui para mim. Travou sim, mas já voltamos. Que bom. Gente, mais um minutinho para a gente ir convidando, né? Ó, você que está aqui comigo, com a Luciene, se você ainda não segue a Força da Mulher Cristã, segue lá. Essa é a única coisa que a gente pede. Seguir e distribuir as lives que a gente faz todos os sábados, né? E todos os eventos que estão acontecendo, que está lá na Força da Mulher Cristã. Isso para quê? Para a gente cada vez mais mostrar, tanto, né, para as redes sociais, através das ferramentas, que tem relevância o que a gente está fazendo. E assim é multiplicado para muitas pessoas. A gente sabe que só Deus faz a obra. A gente tem que ir, como o pastor Maurício e pastor Elisete aqui da ilha falam sempre, né? Cumpra o seu ID, vá. Porque na hora que nós estamos indo, com ousadia, debaixo da palavra, Deus vai fazendo a obra. Quem tem que tocar, só Deus toca, né? É o Espírito Santo que faz a obra. A Gleicia também está aqui. Ô, minha querida, maravilhosa, fizemos uma live linda. Obrigada por estar aqui conosco nessa manhã. Uma mulher de Deus, uma mulher que tem uma história maravilhosa. E além disso, toda essa história, ela tem uma casa maravilhosa, que outro dia eu brinquei com ela, que ela tem que fazer um encontro de mulheres nessa casa, onde a gente possa passar o spa cristão. O spa cristão. Ela tem, né, um dia assim maravilhoso. Vai ser Que legal. ser uma delícia. Bom, 8h05, né? Vou mandar alguns aviãozinhos aqui para algumas igrejas, para a gente não deixar, né? Não perder aqui. As pessoas têm que acordar, vamos lá. E aí a gente vai fazendo isso, e eu já mandei alguns agora, e aí a gente vai conversando. Bom, gente, o tema é um tema assim, é lindo, né? Eu estudando um pouco, lendo um pouco, sabe, Luciene, eu fico encantada, porque a gente percebe, Deus está me dando uma oportunidade de vivenciar muita coisa nova, muita coisa linda, porque nem tudo a gente conhece, a gente só conhece superficial, né? E você tem vivido isso, você vive isso. E eu tenho também, assim, uma nora, né? Que é a Daiane, um beijo para ela, que ela é fono, né, aqui na Ilha do Governador e é especialista nessa área. Só que ela não é, né, ela ainda, a gente usa isso, né? Ela ainda não se converteu a Deus no sentido de entregar seu coração. Eu sei que ela é uma menina de fé, Vai né? pegar E aí tem um tempo de cada um, mas ela também tem um trabalho e ela acaba fazendo a gente conhecer um pouquinho mais sobre isso. Mas você traz para a gente hoje um tema muito importante,
Porque além dele ser muito importante, está dentro do nosso, vamos usar um termo, métier, onde a gente vive, dentro das igrejas, onde a gente acha que está tudo resolvido, onde muitas vezes a gente quer que a estrutura da igreja resolva todos os problemas. E aí a gente olha a partir do tema que nós somos parte disso. Né? Nós temos o nosso papel, e isso enquanto todos os membros da igreja. Né? Então é um tema muito importante. Aqui, como ela disse, tem algumas pessoas que conhecem, né? A nossa convidada, a fono, né? A fonoaudióloga Luciene Costa, esposa do pastor Antônio Luiz, um pastor maravilhoso que eu conheci dentro do Betel fazendo mestrado, né? E que eu tive um carinho muito grande. Um homem de Deus que tem uma luta muito maravilhosa pelo amor pelas pessoas, né? Conduz uma congregação onde a gente diz que é um lugar, né, para a sociedade, vista na televisão sempre com problemas, né, que é a Chapada, não é isso? Chapadão. Fica dentro do Chapadão. Fica dentro do Chapadão, mas ele tem um amor, né? Ele apresentou isso. E hoje, um pouco que eu já conversei com a Luciene, eu percebo isso também, esse amor de fazer a diferença naquele lugar. E é necessário essa diferença, porque a gente tem, sabe, a obrigação de mostrar que existe saída para todas as situações, e em todos os lugares tem pessoas maravilhosas que precisam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Então, a Luciene só para de estar gravada, a live fica gravada, pessoas veem depois, né? Fica no Rios, na segunda-feira vai para o YouTube, mas eu vou apresentar essa querida, como eu já falei, casada com o pastor Antônio Luiz, ela é mãe de Tiago e da Letícia. O Tiago é casado, né? Os dois estão assistindo, os meus filhos. Agora, beijo para vocês, né? E aí, a história profissional dela, ela é formada em fonoaudiologia, ela está concluindo, já completando, né, uma especialização a mais, que é uma das especializações da linguagem infantil, atua em consultório, né? E dentro da visão, né, dos seus pacientes, na maioria, tem o transtorno do espectro do autismo, né? Eu falei a palavra toda, fiz uma pergunta para ela, né? Como eu não sou da área, TEA. Aí ela, não, é isso mesmo. Então, beleza. Tem 33 anos de convertida, né? Trabalhou em vários ministérios, mas o que mais representou ela há um tempo foi da terceira idade. E hoje eu brinquei com ela que ela desempenha, eu acho, o ministério mais complexo, que é da esposa do pastor. Aquela que está ali. Aquela que está ali atuando, dando suporte ao pastor, às pessoas que têm um coração, que tem que estar olhando coisas. Além disso, né, também acabando olhando com o olhar profissional que ela já atua. Então é muito, muito linda a história da Luciene. E ela, né, com isso, eles congregam na Igreja Batista Bela Canaã, como a gente falou no início aqui, né? Então, o pastor e elas estão, e a Luciene atuam nessa igreja, né? Fazem vários trabalhos e vivem a Igreja, né, Batista Bela Canaã. Essa é a nossa convidada. Dá seu bom dia. Bom dia. A minha irmã também está nos assistindo. Estou muito feliz por poder estar participando desse momento. Um beijo, minha irmãzinha, meus filhos, a minha amiga. E estou muito feliz, né? O que eu puder ajudar, poder acrescentar um pouquinho do conhecimento, né? Como a gente está sempre aprendendo, a cada dia a gente aprende com uma criança, né? Sempre conhecendo um pouquinho das suas diferenças. E isso é muito bom. Estamos assim, desenvolvendo outros conhecimentos, né? Porque o autismo, ele é muito amplo, né? E às vezes a gente pensa que sabe, conhece muita coisa e, na verdade, não conhece tudo, né? Estamos aprendendo. E é isso como é que você fala, né? É uma coisa assim que a cada dia a gente vê detalhes, vê questões. Outro dia eu estava conversando com uma amiga, né? E até comentei que você ia estar aqui com a gente. E aí ela falou assim, mãe, hoje a gente está ouvindo mais gente com autismo. E aí eu falei assim, não, eu acho que hoje a gente está tendo a liberdade e graças a Deus, né, o direito de ouvir mais sobre isso, né? Exatamente. O conhecimento.
É o conhecimento, né? Porque as pessoas ficavam assim, o que que tem? O que que ele tem? Não sabe, né? Mas hoje, através do conhecimento, de estudos, né? Aí eles estão diagnosticando a criança mais precocemente. E isso também é uma coisa bem interessante, no sentido que a gente olhando para o nosso passado, né, eu já tenho aí um bom período de vida, às vezes as pessoas olhavam as crianças com autismo dando outros diagnósticos, né? E aí vamos dizer os diagnósticos populares, que seriam, não tem, essa mãe não cuida, por que que essa criança é assim? Por que que essa criança grita? Por que que essa criança é assado? E aí a gente olha e fala assim, não é que não tem mais, não. É que agora, graças a Deus, a gente está entendendo o que está acontecendo e podendo também criar um espaço para que essas pessoas, famílias, crianças, convivam na nossa sociedade. Né? Porque elas fazem parte, elas têm o mesmo direito que eu e você. Então, gente, se prepara, a gente vai conhecer coisas maravilhosas através da experiência, né, da Luciene, mas façam suas perguntas, participem, porque isso aqui, vocês estão me vendo com café, vocês vão ver ela com café, a ideia é que a gente tenha essa uma hora, né, de troca. Então, coloque aqui suas experiências, suas perguntas. E o que a gente não souber, com certeza a gente vai pesquisar, no futuro a gente volta. Mas saber que a gente tem um espaço, né? Onde Deus nos conduz a falar aquilo que é necessário, com responsabilidade dos profissionais. Por isso que sempre tem uma pessoa linda, maravilhosa, com uma experiência magnífica sobre aquilo que a gente está trazendo. Vai se preparando, tá? Abrindo a sua Bíblia, porque a referência que Deus nos deu para começar essa palavra, para a gente falar sobre o autismo na igreja, foi Romanos 15, versículo 7. Então, por favor, mesmo sentado ou aonde você estiver, que não tiver podendo ter o acesso à sua Bíblia, que você ouça, né, em reverência ao Senhor. E aí a gente abre a nossa Bíblia no Romanos 15, referência, versículo 7. A minha tradução é a Nova Almeida atualizada. Vou ler. Então, vamos lá, gente, em nome de Jesus. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Deus. Mais uma vez, uma oportunidade o Senhor nos dá para estarmos aqui, Senhor, contemplando a sua beleza, a beleza do seu amor, Pai, que é vista por tudo aquilo que a gente tem aprendido, conhecido. Deus, muito obrigado, Senhor, pelas pessoas que também se levantaram e estão aqui conosco. Obrigado pela vida da Luciene, que veio aqui, Senhor, falar um pouco da sua experiência. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem despertado-nos, Senhor, para falar de assuntos, Deus, que muitas vezes nós não sabemos de nada. Mas o Senhor quer que nós entendamos para que possamos errar menos, Pai. Para que possamos se incluir mais, para que possamos viver o amor verdadeiro, para que possamos verdadeiramente seguir Cristo na terra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, toma minha vida, minha família, toma a vida e a família da Luciene nessa hora e cubra todos nós que estão aqui, que estão assistindo a live, mas que também irão assistir. Senhor, tire todas as distrações, Pai. Tira todos os problemas. Senhor, tira da cabeça de cada um que está nessa hora aqui, Senhor, aquilo que possa vir tirar o foco. Pai, cubra com seu manto, Pai, a rede. Senhor, pedimos a Ti também por isso, porque nós sabemos, Deus, que o inimigo ataca em todos os lados, mas nós temos o Deus, o Senhor dos Exércitos, aquele que vai à frente na nossa batalha. Pai, coloca a internet, Senhor, maior, mais possível, atendendo a nossa conversa até o final, Senhor, para que todos aqueles que precisam ouvir o que nós vamos falar sejam tocados pelo Teu Espírito Santo e tenham, Senhor, o recebimento da Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai, que seja não a nossa boca, mas que seja a boca do Teu Espírito Santo a falar nessa manhã. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém, amém. Glória a Deus. Ó, antes de contextualizar um pouco, eu já vou dar aqui um oi aqui, ó, que entrou aqui, a Jéssica Marga, eu acho. Jéssica, um amor de pessoa também, uma amiga também, uma benção, Jéssica. A Fátima colocou aqui, ó. Na verdade, hoje o autismo está sendo mais estudado e divulgado. Por isso, o número de adultos que se descobrem dentro do espectro está crescendo. Isso aqui, isso mesmo.
Regina. Pastora Tereza Cristina, fizemos uma live sobre perdão, precisamos Ah, voltar. Vai ser então. maravilhoso, maravilhoso. Nossa, foi muito, muito profundo e a gente precisa. Né? Quando a gente piscou, acabou uma hora. E Passa agora rápido. a Angélica dos Santos também está conosco, né? A Regina Teixeira também. Ai, glória a Deus, glória a Deus. Também. Então, vou só contextualizar, gente, um pouquinho e depois, ó, Sim. a minha querida disse que ela é tímida, não acho não. Falei para ela quando ela tá no espaço dela, Quem me conhece? ela se solta, mas vamos lá. Só para a gente contextualizar um pouquinho, né? Deus nos deu esse versículo 7. Na verdade, nesse capítulo, né, o Paulo expõe uma ordem formal dirigida, né, tanto aos judeus quanto aos gentios, para que recebessem uns aos outros, né? Tanto que o título do capítulo é agradar, pelo menos na minha Bíblia, é agradar ao próximo e não a si mesmo. Paulo adverte ambos, né, judeus e gentios, para se desfazer, para se largar, sabe, para repensar e deixar de lado o orgulho, né, e também o desprezo ao outro. E aí, o grande argumento que a gente tem cada dia é que a gente. E o argumento, na verdade, mais poderoso para que a gente possa não pecar é a gente seguir a conduta de Cristo. Ou seja, como cristão, eu preciso seguir a conduta do Pai, a conduta, né, de Cristo que veio à Terra, que morreu por nós, porque naquele momento, né, ele não se agradou de si. Ele deu a vida dele pela minha vida e pela sua vida. Né? E assim a gente precisa seguir. E aí fala assim, Lani, mas por quê? Porque, na verdade, quando Cristo, né? E aí a gente tem esse se agradar do outro, se libertar de si para agradar o outro, a gente teve ali, através de Jesus, a oportunidade de sermos co-herdeiros do reino eterno. Então, por que eu e você vamos colocar limites de acolhimento para todos aqueles que estão ao nosso redor? Por que nós vamos atrapalhar a vinda dessas pessoas para um determinado ambiente? Como a gente falou aqui no início, muitas vezes a gente, por olhares, por falas, por toques, ou mesmo por distanciamento, a gente cria situações desconfortáveis para aqueles que possam ser diferentes de nós. Agora, quem é que disse que Deus não o ama tanto quanto ou mais do que a mim e a você? E é muito interessante quando Paulo coloca isso, porque ele fala exatamente disso, para a gente poder realmente acolher um ao outro de coração, do coração de Cristo, através desse coração. Né? E aí eu fui olhar, né? Entender a palavra para mim, e aí Deus me levou a pensar o seguinte: muitas vezes pessoas estão ditando a Bíblia, né? Falam, eu às vezes me até invejo, as pessoas sabem de cor a Bíblia, falam versículos maravilhosos na sua profundidade, e às vezes até em 2, 3, 4 versões diferentes, mas estão vivendo a palavra, estão vivendo a palavra de amor, estão entregando ao outro aquilo que Deus quer que a gente aprenda verdadeiramente, que é amar ao outro como a nós mesmos? Será? E aí eu acho que hoje a gente, através da experiência da Luciene, a gente vai conhecer um pouco mais sobre isso. A gente vai entender. E a gente também vai olhar as dificuldades que as igrejas têm, né, de poder adaptar tudo isso. Só que quando a gente tem um amor verdadeiro, não preciso ter salas lindas, maravilhosas, mas eu preciso ter um coração aberto para receber. E eu já começo perguntando à Luciene, né, como nasceu esse amor? Porque a fonoaudiologia, ela tem várias áreas. Tanto que há pouco tempo eu levei minha mãe, né, para fazer, através da fonoaudiologia, a audiometria, especializações. Tem a que fala só a fala, tem várias questões. Como nasceu esse amor para que você pudesse cada vez mais estudar e se desenvolver na área do autismo? Então, posso dizer que eu caí de paraquedas no autismo, né? Eu atendia mais assim adulto, na linguagem conhecida mais como afasia,
né? Fazia um déficit de linguagem e acometido uma lesão, mais conhecido como AVC, né? Traumatismo crânioencefálico. E eu comecei, trabalhava, atendia adulto nessa área. E aí, o meu filho tem uma amiga, e essa amiga postou dizendo que estava precisando de uma fonoaudióloga para trabalhar onde ela trabalha, onde ela estava trabalhando. Aí ela, mãe, olha, está precisando de uma fono lá onde a fulana trabalha. Você quer? Aí eu falei assim, trabalhar com criança, para mim vai ser um novo, né? Eu trabalhava mais com adulto. Aí ela, vamos, mãe. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. Aí foi quando eu entrei nesse lugar, e ali a maioria era crianças autistas. E eu fui me apaixonando por cada uma delas, porque são totalmente diferentes, né? Como é falado, o transtorno do espectro do autista. São crianças com as suas características diferentes dentro do espectro, mas por isso espectro o nome. E ali eu fui conhecendo um diferente do outro, que fui conhecendo o outro, e aí eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que estudar muito para poder conhecer um pouquinho melhor de cada um. Por que que esse é tão diferente desse? E todos eles estão dentro do autismo, né? Então, fui me aprofundando nesse conhecimento. E aí fui me apaixonando, fui gostando muito dessa área do autismo, e é o que eu estou trabalhando até hoje, né? Acredito que foi Deus que me colocou no meio do autismo, porque eu faço com amor, eu gosto muito. E tem que ter, né? Porque o que você falou não é algo que seja assim específico. Ah, isso significa isso. Não. É que dentro desse espectro, cada um tem algo e tem uma intensidade maior ou intensidade menor. E eu já peço aqui, gente, perdão, se caso eu fale algo que não seja apropriado dentro da visão, né? Porque a profissional é a Luciene, e aí até momentos para a gente realmente aprender. E aí, Luciene, como é que especificamente você, enquanto profissional, ajuda essa criança ou esse adulto que tem o autismo? Porque, olha só, outra coisa que eu queria que você também aproveitasse e já falasse. Muitas vezes a gente fixa na criança, mas nós temos adultos, né? Sim. E às vezes nós convivemos com esses adultos e a gente não tem essa percepção. Porque às vezes o próprio adulto ainda não buscou entendimento ou não foi entender, e muitas vezes também é porque não quer ser discriminado. Então, quando a gente fala do autismo, não é que isso seja acontece em criança, não. Essa criança vai se tornar um adulto, né? Então, eu queria que você falasse um pouco do trabalho específico que vocês, fono, ou você especificamente faz, e também dessa visão que não é só, né, em criança. Apesar de você estar especificando cada vez mais o seu trabalho nesse segmento de criança. Bom, a gente entende que o transtorno do espectro do autista, é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? E eles têm um déficit na comunicação, na interação social. O fonoaudiólogo, ele vai trabalhar as questões da área da linguagem. Porque muitas crianças, como eu falei, como eles são diferentes, uns falam, mas não sabem se comunicar. Outros não falam, às vezes, ou uns se comunicam pelo olhar, outros se comunicam por gesto, outros não conseguem se comunicar de forma alguma, né? Então, a fonoaudiologia, ela vai trabalhar nessa questão da comunicação. E dentro da linguagem, a gente trabalha a comunicação funcional. Ou seja, como ele sabe falar, por que ele não sabe fazer um pedido? E, no caso, a gente vai trabalhar a linguagem funcional, a pragmática, com ensinar a criança, trabalhar a criança de uma forma que ele consiga fazer um pedido, que ele consiga se comunicar para a mãe, o que ele deseja, o que ele quer, né? Então, assim, é um trabalho longo, não é de um dia para o outro, e eu costumo dizer, o maior terapeuta são os pais, né? Porque dentro de um consultório, eles estão 40 minutos com um terapeuta, mas estão mais. Olha quantos dias e horas que eles estão dentro com seus pais. E muitas das vezes também, os pais, eles trabalham fora. Então, não tem tempo de poder estar acompanhando com os filhos dentro da sua casa, sentar um pouquinho, trabalhar com eles.
eles ficam cansados, esgotados, a fazeres de casa. É muito difícil. E esses pais precisam, principalmente uma mãe, né, tem muitas mães solos, tem mães que são abandonadas pelos seus cônjuges devido ao problema do filho. Então, existem tantas situações que a gente depara, né, no dia a dia com os pais que precisam de acolhimento, precisam de ajuda, né? E orientação de como trabalhar com o seu filho, o como fazer, dar dicas para poder conseguir entender o que a criança quer. Por exemplo, tem criança que olha para um objeto e olha para o terapeuta. Tipo assim, eu quero, posso pegar, mas não fala. Uhum. Tem aquele que pede, por exemplo, água, mas eu não sabe dizer, eu quero água. Tem aqueles que não faz pedido algum. Ele mesmo tenta, sobe na cadeirinha e vai pegar o brinquedo. Então, é nessas horas que a fonoaudiologia também entra para ensinar a criança a fazer o pedido. O que você quer? Como a criança ela tem essa dificuldade de interação e tem a dificuldade na comunicação social, a gente vai trabalhar os pré-requisitos da linguagem, que é o contato visual, né? Uhum. Porque eles não têm contato visual, tem essa dificuldade. E quando a gente aprender alguma coisa, a gente aprende o quê? Pelos sentidos, pela visão, pela audição, né? A gente consegue aprender pelos estímulos. E a criança, quando tem dificuldade de manter o contato visual, eles têm essa dificuldade também de aprender com mais facilidade. Então, é onde a fonoaudiologia vai estar trabalhando essa questão do contato visual, onde a gente ensina para os pais botar o objeto próximo à boca para saber como que articula os sons, água, você quer água, né? Onde ele vai ver como é que faz a articulação daquele som, daquela palavra. Vai começar a trabalhar o compartilhamento, atenção compartilhada, porque eles gostam muito de brincar sozinhos. Uhum. Eles não gostam de interagir com outras crianças. A fonoaudiologia vai trabalhar essa questão também, porque isso também são pré-requisitos da linguagem. Uhum. Como que eles vão comunicar comigo se eles não conseguem ter contato, ter atenção compartilhada do outro, né? Então, a gente vai também trabalhar a atenção compartilhada, que também é um pré-requisito da linguagem. Um brinquedo, mostrar a forma funcional de um carrinho, de brincar, porque muitas das vezes não conseguem entender a função daquele determinado brinquedo. Então, a gente vai tentar fazer esse compartilhamento, para ele mostrar para ele, ó, eu estou aqui, estou com você. Você quer? Me preste agora é minha vez, né? Fazer essa troca com eles. Então, a imitação, que é uma também, estudos científicos demonstram que a imitação, a criança com TEA tem dificuldade de imitar, né? Que são os neurônios espelhos, são os neurônios responsáveis pela imitação, né? Responsáveis pela empatia. O autista, eles têm emoções, ele sente. Ele sabe ficar triste, ele consegue ter uma empatia por outra pessoa, mas não consegue demonstrar. Muitas das vezes, as pessoas têm um lado errôneo de achar que o autista não tem sentimentos. Eles têm sentimentos, sim. E muitos maiores, dependendo da criança, e muito maior do que certos adultos, certas pessoas. Mais sensíveis, né? São, e não consegue demonstrar, mas eles sentem, eles choram. Essa minha amiga que tá assistindo aqui conosco, nós temos um paciente em comum, que ela estava triste. E aí ele estava perto dela, e ele falou assim para ela, você está triste, fica triste não. E nisso ele começou a chorar. Ele percebeu que ela estava triste. E eu achei tão bonito, ela achou tão bonito aquilo, que foi o comentário do dia. E aquilo fez muito bem para a gente ver que ele percebeu aquilo dela, o carinho que ele teve com ela naquele momento. Compartilhou a tristeza dela, né? Porque ele acabou chorando. Isso é muito importante, sabe? Então, são experiências que a gente vive no dia a dia que a gente vai aprendendo também, né? Com eles mesmos.
E assim, os pais também, eles precisam de apoio emocional, porque eles ficam muito assim cansados, tanto emocionalmente como assim física e emocionalmente, né, devido a essa correria com os seus filhos. E precisa ter uma assistência grande. Então, a Eu, fonoaudiologia ela trabalha essa questão da linguagem, dessa interação, né, do contato visual. E eu eu tenho vou, eu, maravilhosa assim. viu, gente, que eu falei para vocês? A criança Dá ela o espaço dela, ela relaxa. que não falavam, hoje falam. E assim, e é tão gratificante quando eu recebo no meu WhatsApp, mamãe, tem 2 domingos atrás, ela mandou para mim, Lu, me desculpe, eu sei que hoje é domingo, mas eu preciso te falar. O meu filho, ele formou uma frase, ele fez um pedido, e aquilo para ela foi tão gratificante, e para mim também. Aí eu falo assim, olha, a glória não é minha. A glória, primeiramente, é de Deus e depois de você. Sabe por quê? Porque é você que corre atrás de terapia para o seu filho, é você que está a maior parte do tempo com ele, é você que é o maior. Incentiva. É a maior terapeuta, é você. Claro, eu faço trabalho, mas o maior terapeuta é a mãe que está ali com ele. Então, é gratificante para mim, para ela, né? Para todos da família. Então, eu tenho também um vídeo de um menino que, assim, de vez em quando eu filmo e mando para os pais a terapia. Um pouquinho Uhum. da terapia que está sendo feito, como é que ele tá reagindo durante a terapia. E aí eu filmei nesse dia. Eu não ia filmar, filmei, né? Sempre que a gente filma, e mandei para a mãe, porque ele não falava nada, 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 nada. Eu botei uma sequência de imagem, eles são muito visuais, eles gostam muito disso, né? Uhum. De, de figuras, de imagem, ou então assim. Aí eu botei várias sequências de um rosto, somente o formato da cara, né? Aí o outro tinha apenas os olhos, o outro não, o outro já tinha o olho e o nariz, o outro já tinha o olho e a boca. E ele não falava, durante as terapias, não falava nada. E aí eu trabalhava sempre com imagem com eles e conversando, trazendo atenção para eles. Aí eu falei assim, olha esse boneco, ele tem o olho, tem o rosto, tem o nariz, tem a boca. Aí ele, do nada, ele falou assim, olho não, olho não. Mostrou que não tinha o olho. Olho não, nariz não, olho, boca. Para quem não falava nada, ele foi Ah, apontando as figuras e foi falando. ai, E aí eu mandei mensagem para mim, a mãe chorou, ficou emocionada, postou o vídeo, falou que estava muito, muito grata pelo que ter falado. E assim, ah. muitas vezes a criança sabe falar, mas não fala, né? Porque não tem interesse. Eles não conseguem entender que aquela fala é para se comunicar, né? Então é isso que a fonoaudiologia vai trabalhar, essa comunicação. E deixa eu aproveitar aqui, ó. Ó, a Fátima colocou uma coisa, Fátima, que a gente vai conversar mais um pouquinho adiante, que é muito sério, que é muitos dos pais não vão à igreja por ter medo do filho não ser aceito. Realmente, por isso que a gente está falando, porque assim, a gente precisa pensar nisso, né? A gente precisa abrir esse acolhimento não só para a criança, para a família, e criar um ambiente favorável para que essas pessoas não saiam da igreja ou, se não conhecem, passem a ir à igreja, né? E ter ali um lugar seguro. Mas eu quero Depois sobre. aproveitar, porque assim, eu conversei com ela, que eu falei assim, olha, eu quero entender um pouco sobre a fonoaudiologia, depois a gente entrar mais na atuação dentro da igreja. E aí, para Sim. mim, dentro desse contexto, quando você fala, né, em que momento, sabe, pela experiência que você já tem, a mãe, né, a família precisa ir procurar o fono, né? Existe alguns indícios, existe alguma identificação inicial? Para quê? Porque assim, eu entendo que quanto mais cedo é igual um médico normal, né? Quanto mais cedo você vai buscar um médico sobre alguma coisa que você está sentindo, mais fácil vai ser o tratamento sobre aquilo ali, né? Por isso que a gente fala muito das questões do câncer da mama, né? De sempre estar acompanhando anualmente e tal. Com a criança,
né, nesse sentido, a família, né, em que momento que ela procura, quais são os indícios para que ela não fique passando de área em área e, de repente, perdendo tempo, né? Como se faz isso? Então, geralmente, quando os pais eles chegam num consultório de fonoaudiologia, a primeira coisa que você fala, meu filho não fala. Né? Então, eles procuram já o fonoaudiólogo quando vê que o filho não está falando, né? Não fala. Existe um marco de desenvolvimento, né? Esses aqui são como eu posso dizer, a criança ela atinge adquire habilidade em determinada idade, né? Então, dentro desse marco de desenvolvimento, a criança, por exemplo, de 4 a 5 meses, a criança já balbucia. E de 6 a 9 meses, a criança ela balbucia já com um pouquinho de sentido. Né? E vai assim, vai a um ano e 5 meses, já começa a falar papá, mamã, já compreende o não. De 1 ano e meio a 1 ano e 8 meses, a criança começa a aprender de 8 a 10 palavrinhas por dia. Até 2 anos, a criança está formando frases curtas, um repertório mais ou menos de 200 palavras, né? Então, dentro desse marco de desenvolvimento, a criança, por exemplo, dentro do espectro, vai haver um atraso na fala, vai haver um atraso de linguagem. Então, é onde os pais costumam procurar o fonoaudiólogo, né? Para poder saber o que está acontecendo. E já o bebê, quando já com um bebê a gente consegue identificar se a criança tem, assim, uma característica no autismo. Porque um bebê, quando ele vai mamar, ele olha nos olhos da mãe, tá mamando, olhando para a mãe. Né? Quando você vai ficar com a criança, com o bebê ele vai sorrir para a mãe, ele vai olhar nos olhos da mãe, vai manter aquele contato visual. E quando a criança está dentro do espectro, a mãe começa a desconfiar quando o bebê não olha nos olhos da mãe. Não mantém aquele contato. Né? O balbucio já demora a ter o balbucio, porque já começa a apresentar características. Né? Procura, até por falta de conhecimento, talvez, a mãe também passa essa falta de contato visual, passa por despercebido, principalmente quando é o primeiro filho, né? Por falta de conhecimento. Mas quando a mãe já é mãe de segundo filho, já começa a comparar com o primeiro, olha, meu filho fazia isso, esse aqui não faz, né? Eu vou aproveitar agora que você está falando dessa questão, assim, às vezes até do primeiro filho, e entrar vamos para dentro da igreja. A gente, quando fala, né, e aí foi colocado aqui, assim, dessa questão da igreja, eu acho que talvez seja isso que é a importância da igreja discutir esses temas, né? E preparar as pessoas para a identificação. Porque como tem muitas mães, como você mesmo falou, mãe solo, mãe de a primeira viagem, que não tem relacionamento com pessoas, que não tem convivência, a igreja, quando tem um conhecimento sobre isso, e aí você tem lá, né, o espaço para deixar a criança, essas equipes, elas podem ter a percepção, né? E aí a gente falar mais disso na igreja. Como você, esposa de um pastor que está convive dentro de uma comunidade, como é que é falar de temas como o autismo dentro da igreja? Como é que é recebido isso? É feito um trabalho? Como é que você consegue, já olhando agora, não só pelo lado profissional, mas também pelo lado cristão, pelo ministério? Como é que a gente vê isso? Olha, eu acredito assim, a igreja em si é aberta a novos conhecimentos, né? A igreja é aberta. Nessa pergunta, tu já me fez pensar numa outra situação, porque muitas das vezes a criança ela apresenta algum déficit de desenvolvimento, né, da linguagem, do atraso, e característica do autismo. A gente nunca pode afirmar para os pais ou para a mãe que a criança é autista. Primeiro que terapeuta, ele vai fazer, eu vou responder essa pergunta, é porque eu lembrei, entrou nessa pergunta, eu lembrei numa situação que tem pais, mães, que não aceitam que a pessoa fale, ele é autista, né? Quem dá laudo
é médico, é o neurologista infantil ou psiquiatra infantil. São os dois profissionais capacitados que podem dar laudo. Terapeuta não pode dar laudo. O terapeuta, sim, faz testes, avaliações de rastreio. Existem muitos testes de rastreio de autismo, assim, baseado em evidências científicas, né? Testes assertivos que podem ser feitos para poder rastrear o autismo, né? Teste de desenvolvimento da criança, do neurodesenvolvimento, nós terapeutas podemos fazer sim. E baseado nessas avaliações, a gente entrega para a família leva para o neurologista ou psiquiatra, e ali eles podem dar o laudo se baseando nas nossas avaliações, né? Então, quando aparece criança, por exemplo, assim, dentro de uma igreja, apareceu uma criança, olha, eu desconfio que aquela criança é autista. Eu não vou chegar para os pais e perguntar, essa criança é autista? Porque tem que ter pais que não têm laudo e que não aceita que o filho é autista. Não quer um laudo. Exatamente, não quer e não aceita. Eu tenho essa minha amiga que tá nos assistindo hoje, ela tem uma paciente que ela é professora também, né? Ela é psicopedagoga, e ela, dentro de uma escola, ela faz acompanhamento das crianças dentro de uma escola, em geral, e ela percebe-se algumas alterações em algumas crianças e orienta, né? Então ela viu e conversou com a mãe, mas a mãe não aceitou. Ficou até contra ela, achando que ela estivesse arrumando um problema para a filha dela onde não existia. Hoje, me procurou pedindo para atender a filha dela, que realmente a filha dela apresenta assim, um déficit de desenvolvimento. Então, tem que ter muito cuidado. Dentro de uma igreja, a gente não afirmar, essa criança é autista, né? Porque a gente sabe como é que é os pais. Aconteceu da gente, receber uma criança há pouco tempo, questão de um mês a 2 meses, uma criança autista. Eu percebi, mas não perguntei à mãe. Não perguntei. Porque eu não sei se aquilo ali iria ofendê-la ou não. De repente, tem um filho autista, mas não faz nada por não aceitar. Não sei. A gente não consegue entender, né, o pensamento de cada pais. E ali ela mesma falou para mim, ele é autista. Assim, ele é autista. Aí confirmou. E eu percebi também que na minha igreja não teve um preparo de ninguém, nem de professores, nem no caso, de conhecimento da própria igreja em relação ao assunto. E ali eu tive que tomar a frente, né? E ali eu fiz, o que eu fiz? Eu perguntei à mãe, quando eu recebo uma pessoa, um pai, uma mãe, pela primeira vez, eu faço um questionário sensorial. Por que questionário? É onde eu vou conhecer um pouquinho de cada criança, da criança específica daquele momento. Então, é onde eu vou perguntar se a criança é hipersensível, se é hipossensível, hiporresponsivo, né? Ao toque, ao som, ao barulho, à comida, atividade alimentar. Por que isso? Porque naquele momento, aquela criança foi pela primeira vez, mas se ela fosse uma criança que frequentasse a igreja onde eu congrego, fosse membro, né, de lá, eu teria que fazer esse questionário com a mãe para eu saber o que eu poderia fazer, o que eu não poderia fazer com ele. Se for uma criança que é sensível ao som, eu não poderia colocar ela exposta a muito barulho. Eu teria que colocar numa sala mais reservada. Mas e com outras crianças ou sozinho? Aí eu vou entrar. Mãe, ele consegue ficar numa sala com muitas crianças? Sim ou não? Não. Mas com quantas crianças mais ou menos ele consegue ficar? 1, 2, no máximo 3 crianças ele consegue ficar. Aí eu colocaria numa sala com umas 3 crianças, né? E separaria os mais barulhentos, né? E assim a gente vai conhecer o comportamento, a característica de cada criança. Mas no caso, assim, é necessário. A igreja é aberta, sim, ao conhecimento, até para eles é muito bom, né, ao lidar.
falta, na verdade, não é nem falta de empatia, é falta de conhecimento, porque a partir do momento em que a pessoa acaba sabendo sobre o assunto, conhecendo melhor, vai ter mais empatia o próximo, E né? vai errar menos. Mas isso que eu queria que a gente comentasse um pouquinho agora, pelo seguinte, a gente tem muitas igrejas grandes, que têm estruturas, que têm salas, que preparam salas. Quando a gente olha uma igreja menor, né, pequenas às vezes, dentro de outra necessidade, vamos dizer assim, olhando com grande amor para essas igrejas que estão ali para falar da palavra, para ajudar, né, para levar, né, todo um acolhimento, a gente vê que existem dificuldades, muitas vezes, de ter esses espaços específicos. Como você falou, de repente, uma criança chega e é uma criança que não tem convivência, não está habituada com muitas crianças. Então, vai ser difícil colocar ali, porque não tem outro espaço. E aí, é isso que eu queria que a gente conversasse um pouco, eu sei que as coisas são muito mais complexas, mas eu acho que tudo parte da gente começar a conversar. Por quê? Porque eu olhando de fora, eu imagino assim, gente, vai ser muito desafiador, porque o acolhimento não é só dizer para você, né, receber você, dizer que, olha, eu entendo, mas é criar um ambiente que essas pessoas possam conviver dentro da igreja e de maneira respeitosa e sem se afligir. Porque é o que você deu como exemplo. Se é uma criança que não tem grande convivência com muita gente, se é uma criança que tem sensibilidade auditiva, como eu vou colocar se eu não tenho espaços, só tenho aquele, e eu tenho várias crianças, como eu vou inserir ele de uma forma, sabe? Não, eu estou acolhendo, mas eu estou botando ele num ambiente onde está criando muito mais problemas para ele, né? Então, é isso que eu queria que a gente até discutisse, né? Eu sei que a gente não vai ter respostas, mas como a gente fazer esse trabalho? Levando sempre as palestras para dentro da igreja sobre isso, falando Sim. sempre sobre isso, falando sobre os pais, como você deu um grande exemplo, né? Que muitas vezes os pais não querem aceitar aquela situação, e aí acabam se negando, e aí fica mais difícil se ajudar a própria família. Só para enquanto você pensa, para a gente compartilhar, a Fátima colocou, né, na igreja, o que podemos fazer quando perceber é acolher, adaptar o material da escola bíblica e principalmente acolher a família. Sim, isso é o lindo e é o que a gente imagina, mas como fazer isso? E aí eu vou trazer um exemplo, né? Quando a gente está falando de uma igreja dentro de uma comunidade, às vezes muito, muito, muito sensíveis a tantas outras necessidades, que às vezes você não tem espaço, né? A minha igreja, Nova Jerusalém, meu pastor Manuel, quando começou a igreja na Mangueira, era uma garagem. Era uma garagem. Então, ele começou a igreja numa garagem. Então, dali, claro, a gente, né, no momento certo, Deus tirou ele dali, mandou para o Sampaio, hoje tem uma estrutura grande, mas no início da nossa igreja era uma garagem. Como fazer esse acolhimento? Né? E aí, por isso que eu falo, né? E muitas vezes, você hoje é a esposa do pastor, está dentro da sua igreja, mas outras igrejas, às vezes, não tem ninguém que tenha esse entendimento. Então, como, de repente, fazer todo um movimento dentro das igrejas batistas, dentro das igrejas metodistas, dentro das igrejas, para que leve para aquelas que não têm essa capacidade, esse conhecimento, esse material, como a Fátima colocou, preparado, já essas questões, para que essas igrejas possam já ter algo e, assim, ter mais entendimento, mais conhecimento e mais o acolhimento dentro daquilo que elas podem oferecer. Sim. No caso, assim, no conscientizar a igreja, né? Conscientizar a igreja o que é o autismo e suas características. Porque que acontece? Assim, vou falar de mim, né? Experiência minha. Teve uma época que eu estava muito tempo com as crianças da igreja, na hora do culto, porque como são muitas crianças, impediam dos adultos prestarem atenção nas pregações. O que eu fazia? Na hora da pregação, eu descia com as crianças. Às vezes tinha visitante. E para o visitante ouvir uma pregação, uma palavra, o que eu fazia? Tirava as crianças do tempo na hora da pregação e ficava no cultinho infantil. E eu não sou líder das crianças, eu não costumo ficar com as crianças, mas nesses momentos eu ficava.
Mas chegava uma hora em que eu queria ouvir a palavra, que eu sentia falta, necessidade. E não é assim, não puxando sardinha para o lado do meu marido, eu gosto muito de ouvir as pregações dele. Eu aprendo muito. Então, o que aconteceu? Eu ficava sentindo aquela necessidade. Tinha domingo que eu falava assim: olha, hoje nós não vamos descer, vamos ficar todo mundo quietinho, porque eu quero assistir o culto. Agora, imagine esses pais com uma criança autista precisando de uma palavra de renovo. Precisamos de uma palavra que venha de encontro àquele momento que eles estão passando, estão precisando. De um abraço, de uma palavra que venha, assim, acalentar o coração deles, sabe? Então, eu vejo por esse lado da necessidade. Se eu tenho essa necessidade, quando eu fico um bom tempo sem assistir uma palavra, uma pregação, imagina esses pais que muitas das vezes evitam de ir à igreja por conta do barulho, por conta do filho não conseguir ficar sentado, né? De várias situações. E aonde, quando eu percebi que aquela criança era autista, o que eu fiz? E a mãe relatou para mim que ele era autista, já comecei a perguntar, ó, na classinha vai ter pipoca. E come pipoca? Porque tem crianças que têm seletividade alimentar. É onde vai ter... Então, é conscientizar toda a igreja a respeito e também capacitar os professores, né? É bom, sim, quando, por exemplo, quando tem crianças autistas dentro da igreja, já fazer um questionário com os pais, para conhecer daquela criança, né? O que pode, o que não pode, o que pode desencadear um comportamento disruptivo naquela criança, porque se eu pegar uma criança simplesmente autista, inserir dentro de uma sala com várias crianças, aquilo pode desajustar ele e começar a chorar. E aí? Vou ter que tirar o pai e a mãe lá no tempo para poder conseguir segurar aquela criança, acalmar, e aí já saiu do templo, já perdeu o culto. Deu para entender? Então, é onde a gente também tem que conhecer a criança. É necessário conhecer. Existe, sim, o que a Fátima falou, temos que também fazer esse planejamento de material para evangelizar essas crianças, porque eles são muito visual, eles aprendem muito por figuras, por imagem, né? Então, tem que ter separado assim, um material específico para eles, dentro daquele mesmo tema dos outros, né? Acompanha. Se a criança... se a criança conseguir também se manter junto com os outros. Então, existem várias coisas, né? Que a gente tem que... Eu vou aproveitar aqui, é exatamente o que você falou, né? A Fátima colocou, a igreja dos menores são mais acolhedoras e preocupadas, concordo, mas às vezes falta realmente a estrutura. Foi colocado aqui também a Igreja Batista, né, a Fátima? A Igreja Batista do Aeroporto em Macaé fez um encontro lindo com profissionais falando sobre inclusão, onde alcançaram mais de 100 igrejas e seus departamentos infantil. Acho que falta esse encontro, acho também, é isso. A Alessandra está aqui com a gente, que legal. A pastora Aline da Igreja Batista Atitude ministra esse curso. Deixa eu subir mais um pouquinho, né? A Nick está com a gente. A Lilian, minha querida, uma profeta maravilhosa, uma pregadora em excelência, né? Ela colocou aqui também, né? Glória a Deus por esse encontro, muita gratidão pelos terapeutas. A gente tem uma criança linda, Davi, maravilhoso, que é uma criança maravilhosa, mas teve, né, o diagnosticada como autista, mas é uma delícia de criança, e ela tem vivido essa adaptação, né? A Alessandra colocou mais acima. Hoje tem igrejas oferecendo cursos, tem sido bem orientador e temos colhido bons resultados através de crianças que temos recebido. Lindo. E, além disso, teve a pastora Elisete, daqui da igreja da IBBR, da Ilha do Governador, está aqui com a gente também. Mona Lisa. Então, essas pessoas colocaram aqui esses cursos, né? E aí é muito interessante, que eu conversando, né, com você, logo fechando a agenda para a gente fechar a minha agenda de julho, eu conversei com a Daniele, que também faz um trabalho
todo específico sobre inclusão. E aí ela faz parte, né, até do grupo da equipe, né, do Glauco Magalhães, que é um pastor que faz, né, leva para vários locais, já foi até para fora do país, cursos, né, mostrando, ensinando, fazendo todo um trabalho de divulgação para os autistas. É muito E, lindo, né? inclusive, tem um livro chamado o Autismo na Igreja. Então, só para, né, a Sim. gente citar aqui que não foi. Nós não plagiamos isso, não, mas é a ideia que o livro dele fala sobre esse assunto. É um E isso é conhecimento que toda a igreja precisa ter, né? Não é nem exatamente. questão de plágio. E, assim, ele tem um filho autista, né? E ele tem experiências com o filho. O que ele pode ter passado dentro de uma igreja que ele quer que hoje não se repita, né? Está passando Exatamente. conhecimento. Ele viveu isso enquanto família, enquanto pai de criança, da criança, e isso ele trabalhou todo um curso maravilhoso. Mas eu acho que é isso que foi colocado aqui em algum momento, eu acho que foi dito. A gente precisa conduzir mais, criar mais esses espaços de discussão, porque olha só, você mal começou a falar. A gente já está fechando 1 hora. Porque o assunto é vasto, o assunto é importante. A gente falou um pouco para entender, porque tem pessoas aqui que não entendem, às vezes, o trabalho, né, do fono. A gente precisou falar um pouco disso para entrar dentro da igreja. E dentro da igreja a gente fala assim, temos que acolher, como foi colocado também aqui, a igreja pequena acolhe e tem muita vontade. Sim, eu imagino isso, mas falta ainda preparação, conhecimento. E às vezes falta mão de obra. Às vezes falta pessoas. Então, será que não é um assunto tão profundo que a gente precisa, sim, fazer os encontros, grandes encontros, como foi colocado aqui pela Fátima, que, né, chegaram a se reunir 100 igrejas, mas não só os encontros, mas também disponibilizar pessoas para saírem das suas igrejas e ir ajudar a outra igreja. Porque é o que você falou. Muitas vezes você, enquanto esposa de pastor, deixou de estar dentro da igreja, dentro do templo ouvindo a pregação, para ter que estar acolhendo a criança. Por quê? Porque você ainda não tinha a estrutura, ou ainda não tem, né? Está preparando tudo isso para ter um acolhimento mais apropriado para a família e para a criança. Será que, de repente, também as igrejas grandes, as igrejas que têm, de repente, 5, 6, 7, 15, 20 pessoas treinadas, disponíveis para trabalhar na área infantil, ser cedido para dentro daquela igreja? Então, eu acho, sabe, que a gente precisa muito conversar, porque é muito lindo o trabalho, mas é muito dificultoso também, principalmente quando eu digo essas igrejas pequenas, sabe, eu quero reafirmar, não são porque elas não querem, é porque elas às vezes não têm como, né? E aí eu disse o exemplo, muitas vezes o espaço às vezes não existem e muitas vezes não existe a mão de obra, não tem muita gente para atender. E aí, como você tirar, você tem aqui o jovem, você tem aqui, né, as crianças, e você tem aqui o pastor, e aí acabou, não tem mais mão de obra. Como você inclui? Né? E a gente não pode deixar de levar a palavra para essas pessoas, para essas famílias, porque com certeza vai ser a palavra de Deus que vai sustentar emocionalmente e espiritualmente essas famílias para conduzir esse caminho lindo que Deus presenteou a cada um. Então, existe uma mudança, né, de vida para esses pais. A vida deles muda totalmente. Evitam sair de casa, de passear. E aí eles querem o quê? Encontrar uma palavra, um carinho, um abraço dentro de uma igreja. É onde eles vão querer ser abraçados. Então as pessoas têm que conhecer um pouquinho para poder acolher esses pais. Não é verdade? Dar uma palavra de força, né? Uma palavra que venha poder estar dando um ar para aquele pai, para aquela mãe. Aquele momentinho deles, deixar o pai e a mãe assistir a palavra, o culto, né? E a gente vai ter que voltar, porque ó, eu estou curiosa de como é que a gente faz todo esse trabalho, né? Você falou algumas coisas junto com a Fátima sobre a preparação do material, mas como a gente faz exatamente o trabalho de conduzir a criança ao entendimento cada vez mais da palavra de Deus, como a gente faz isso com a família, como você falou, como a gente consegue reverter a posição da família quando ela é negativa àquela situação. Nossa, gente, é muito assunto lindo.
Só que eu tenho Muito que dizer assunto, é muito pra você assunto. que E já muitas são 9 horas. experiências. Só que É, já são 9 horas. É muita coisa. E aí, então, eu gostaria, sabe, Luciene, que você desse pra gente, pelo menos, um caminho, né, um despertar pelo que você já está vivendo dentro da sua igreja, um despertar desse olhar. Como a gente pode, independente do nosso tamanho, independente das nossas estruturas, das organizações das igrejas, como a gente pode estar com os olhos atentos para receber essa família, essa criança. E aí, para a gente então, caminhando no encerramento. olha, eu, no caso, assim, tem que ter conhecimento, tem que conscientizar a igreja e capacitar os professores líderes de escolas, né, de EBD a respeito do assunto, para que eles tenham uma visão mais ampla e possa conseguir identificar, mesmo sem os pais falarem alguma coisa, né? E eles identificarem e poderem estar dentro daquela que a criança apresentar, acolher aquela criança, mesmo que eles não tenham certeza, né? Então, no caso, assim, mesmo a questão de conscientização nas igrejas. Eu e Fátima, nós estamos com um propósito, né? Nós começamos a fazer uma igreja, dar palestras, e foi inclusive até na igreja dela mesmo, né? Na Igreja Batista da Pavuna, e nós estamos com a intenção de ampliar para outras igrejas esse conhecimento, né? Isso vai ser muito bom, né? Porque a gente tem que ver também, olhar, ter outro olhar para esse tipo, para essas crianças, incluí-las, né? E abraçar esses pais, ajudar esses pais a frequentarem a igreja, porque eles talvez assistem culto online, deixam de ir, né? Trazer de volta. Tá vendo? Ai, que lindo. Gente, olha, eu quero agradecer já a todos os que participaram. Obrigada, Fátima, obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada, pastora Elisete, obrigada, pastora Tereza. Cada um, né? Não vou conseguir citar todos, porque já passou aqui, passaram aqui bastante mensagem, mas já agradecendo. Se você não acompanha, não segue a Força da Mulher Cristã, por favor, vai lá. Segue lá, gente. E se você acha que esse bate-papo que nós tivemos aqui é só um início, é só um início, é interessante para alguém ouvir, né, para algum lugar, sabe? Manda lá, manda um aviãozinho, porque eu acho assim, como ela colocou, né? Ela e Fátima estão fazendo palestras nas igrejas. Isso é interessante, porque elas vivenciam isso, elas não só, né, como pastoras, como membros de igreja, mas como profissionais vivem essa situação, né? Tem outras, como foi colocado aqui, tem outras igrejas que fazem, como eu mesmo colocou, o Glauco Magalhães faz muito isso. A Daniele vai estar aqui com a gente em julho falando de outra necessidade de inclusão dentro das igrejas, né? Então a gente tem muito, 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 muito o que falar, mas não vamos esperar, sabe? As coisas grandiosas, não. Vamos começar com passos pequenos. Eu amei conversar. Vai que ela falou no início que era super tímida, percebi que não, né? Eu tinha que de vez em quando puxar ela, porque realmente quando a gente fala, conversa sobre aquilo que a gente ama, né? Quando a gente conversa Vai sobre aquilo que a falando, gente né? gosta, Vai surgindo flui, né? várias assuntos, Flui vai pro outro. maravilhosamente bem. A pastora Tereza colocou aqui, muito bom ouvir sobre esse assunto, sobre o autismo, né? A pastora Tereza é pastoreia também lá em Realengo. Então, gente, Um beijo, pastora Tereza. isso é maravilhoso, porque a Minha gente amiga precisa desse Regina, minha cunhada, minha irmã, meus filhos, todos assistindo. A Oh, Fátima, glória! um beijo. Maravilha! Ó, dá um abraço no pastor Antônio Luiz, que eu adorei, conheci, era um parceiro de aula, né? E realmente o que você falou, toda vez que a gente conversava sobre situações, ele sempre teve palavras muito pontuais de Deus, dos céus, para ser entregue para mim. E eu agradeço muito, principalmente já agradecendo a ele, te conhecer. Ser uma doçura, adorei, obrigada. Obrigada. Deus continue cuidando do seu coração, cuidando desse amor que você tem, trabalhando junto com a Fátima, que vocês possam cada vez mais ampliar esse amor, levando conhecimento para aquelas igrejinhas lá no topo, sabe aquela que está lá no topinho, pequenininha, que às vezes, sabe, tem lá meia dúzia de pessoas, mas que possam abrir as portas e receber esse conhecimento que vocês têm passado.
né? A Amém. Fátima colocou, ela é maravilhosa e apaixonada pelo que faz. Realmente, eu já sou mega fã, né? E aí, olha que interessante, a pastora Tereza colocou, tem uma sobrinha, sim, muito inteligente, está com 2 anos. Olha que legal. É exatamente isso, né? A gente vai olhando, vai vendo tanta gente, sabe? Que precisa conhecer um pouco mais. Às vezes não tem condições de estar dentro do terapeuta, de desenvolver, até para entender. Ah, o que aquela criança tá fazendo é diferente e não entende. Né? Então, precisa as igrejas abrir suas portas, receberem essas palestras, criarem, sabe, sempre espaço de discussão para temas que são complexos. Porque é dentro da igreja que a gente vai discutir e vai achar a solução. Não é no mundo. O mundo vai ensinar da forma que ele quer. A igreja está ali para ensinar da forma que Deus quer. E a gente vai Com aprendendo cada certeza. vez mais. E é tão legal, sabe? E o autista, ele tem condições de alcançar os seus objetivos. A Fátima, ela trabalha com a alfabetização das crianças autistas. Tem muitas crianças que já são alfabetizadas, estão sendo alfabetizadas, já estão lendo. Então, é muito gratificante. Bom, Muito. vou te pedir para você ir encerrando. E aí depois a gente faz a oração que você possa fazer a nossa oração de encerramento. Mas antes, deixa a sua fala e aí a gente vai encerrando. Tá. Eu agradeço o momento, a oportunidade de estar falando aqui com vocês, pelo convite, e faço as minhas palavras. Você é uma pessoa maravilhosa, muito simpática, me deixou bem à vontade, como eu falei, eu sou tímida sim, mas eu fiquei bem à vontade. E muito obrigada, né? E assim, não sei tudo, mas né, continuo aprendendo nesses anos que eu tenho trabalhado com autista. Eu tenho aprendendo a cada dia, né? Tanto com as profissionais quanto também com as próprias crianças. E para mim foi muito gratificante esse encontro aqui com vocês. Muito obrigada. Ai, Deus. Ó, agora, hora para a gente encerrar. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por esse momento, por esse encontro, ó Pai, que nós estivemos juntos aqui, conversando um pouquinho, Pai amado, de assuntos, Senhor, para que nós possamos conhecer um pouquinho mais, ó Pai, do autismo, Senhor, e incluir, Senhor, esses pais, essas crianças na tua casa. Porque, Senhor, como é bom, como é gratificante, Senhor, ir à tua casa e te louvar, Senhor, buscar a tua presença, estar junto em comunhão. E muitas das vezes, ó Pai, esses pais precisam, Senhor, estar ali, Senhor, congregando junto com seus irmãos, Pai amado, em uma só fé, em harmonia, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, nos ajudar a receber esses pais, a receber essas crianças com amor, com empatia. Ó Deus, ajudando, Senhor, nos capacitando, Senhor, em ajudá-los também, ó Pai. Ajuda também as igrejas, Senhor. As igrejas que, Senhor, que não têm conhecimento, até mesmo por falta de oportunidade. Igrejas que não têm condições, ó Pai, até mesmo de estrutura, Senhor, para acolher, Senhor, essas famílias. Ajuda cada um, Senhor. Ajuda, Pai amado, ao teu povo, ajuda a tua igreja, Senhor. Ajuda teu Israel Santo, ó Deus. Senhor, a ter uma igreja inclusiva, Pai. E abençoa cada um que participou desse evento, dessa live, ó Deus. Visita o coração de cada um, ó Pai. E te peço bênçãos, ó Pai, sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. No nome de Jesus, em especial a Lani, Pai, que abriu essa porta, Pai, para que nós venhamos, Senhor, ter mais, ó Pai, conhecimento, Senhor, dentro da tua casa. Abençoe sua família, abençoe o seu esposo, seus filhos, ó Pai, suas noras. Pai, toma nas tuas mãos seus pais, sua mãe. Cuida de cada um de nós. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, maravilha, maravilha, paz. Amém. Eu sempre fico com o coração quebrando tá na hora de ir embora. Vontade de ficar o dia inteiro, mas não podemos. Semana que vem, 8 horas da manhã, estamos mais uma vez aqui para falar, mais uma vez conversar com Deus e com vocês. Espero que vocês tenham amado. E aí, ó, lembrando, fica gravado no Rios. Segunda-feira vai para o YouTube, se puder, sabe? Curtem, coloquem lá suas mensagens, que é a forma que a gente tem de multiplicar esse conhecimento. Mais uma vez, eu já ia falar pastora Luciene, né? Daqui a pouco é pastora Luciene. Mas olha, obrigada por esse teu tempo. Não prego nem prego. Obrigada. Beijo a todos vocês. Ó.
Beijos e até um sábado Um maravilhoso. beijo, foi um prazer. Deus te abençoe. Amém. Tchau. Tchau.